Olá pessoal, vocês tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de arte? Hoje nós vamos continuar trabalhando sobre as cores. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre as cores pigmentos, sobre aquelas que a gente pode estar utilizando. Na última aula nós trabalhamos um pouco sobre as cores da luz, como elas se formam, como nós podemos vê-la através da luz, né? Fizemos todas aquelas experiências. Hoje nós vamos trabalhar sobre as cores pigmento, essas cores aqui, as cores da natureza. Essas cores que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia para fazermos as nossas obras de arte. Nós vamos acompanhar comigo aqui na tela para a gente compreender melhor. Na última aula nós vimos, pessoal, aqui sobre as cores da luz, né? Percebemos lá os estudos das cores, a gente viu as cores da natureza, que só é possível vê-las através da luz, né? Sem a luz não podemos ver nenhuma cor. Então vimos aí as cores do arco-íris, né, que são as cores da luz do sol. Elas se decompõem, se transformam nas 7 cores. E nós fizemos a experiência aqui com o disco, né, com o CD, para percebermos que na verdade a cor branca da luz ela se transforma nas 7 cores do arco-íris. E depois fizemos o inverso, né, que foi com o disco de Newton. Aqui nós vemos a experiência, né, que Newton fez com o prisma, a decomposição da luz. E depois nós fizemos o disco de Newton, que é exatamente o contrário, transformar as 7 cores da luz em uma única cor, que é a cor branca, que é a luz branca, né? Só que hoje, pessoal, nós vamos trabalhar as cores pigmento, que são as cores que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia para fazer as nossas pinturas, né, nas nossas telas, enfim, fazer nossas obras de arte. Então, pessoal, depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão que nós temos 3 cores que elas são primárias, que elas são puras, né? Elas não sofrem mistura de nenhuma para serem formadas. São essas 3 cores aqui, ó. O amarelo, o vermelho e o azul. Essas 3 cores, pessoal, elas não têm mistura de nenhuma outra cor, elas são puras. Por isso que elas são chamadas de primárias, tá certo? Primárias são as primeiras, são as únicas que são puras. Então, depois de vários estudos, chegou-se a essa conclusão, né? Que essas são as únicas cores que não têm mistura. E a partir dessas 3 cores, nós podemos formar todas as outras cores existentes para trabalharmos aí nas pinturas. Um exemplo bom, pessoal, que eu sempre costumo dar, é a impressora. Se você observar uma impressora, quando você vai encher os cartuchos dela, lá só existe exatamente as 3 cores, que é o amarelo, o vermelho e o azul. E também a quarta cor, que é a preta, que é para tingir aí as letras, né, em preto. Mas para formar qualquer figura de qualquer cor na impressora, você pinta lá, faz um desenho ou procura na internet e imprime. Quando você vai imprimir, se for um desenho, por exemplo, que tenha laranja, que tenha verde, que tenha outras cores que não sejam essas 3 cores primárias, né? A impressora faz lá o jogo de cores, faz a mistura necessária e vem aquela cor perfeita. Vem o verde, vem o laranja, vem o roxo, vem o rosa, vem todas as cores. Ou seja, é feito um jogo de cores, né, dentro da memória da impressora e consegue-se aí trazer a cor que você imaginar. Então percebe-se o seguinte, que a partir dessas 3 cores é possível formar todas as outras, né? Já pensou se fosse preciso colocar na impressora 1 milhão de cores, como a gente tem, né? São infinitas as cores que podem ser formadas, então seriam 1 milhão de cartuchos, impossível, né? Então, fazendo esse estudo, percebeu-se que colocando essas 3 cores e mais o preto, você conseguiria formar todas as outras cores, né? Muito interessante, magnífico. Então, pessoal, a partir dessas 3 cores, como eu disse, se formam as outras cores, né? Essas são as primárias, as primeiras, né? Então, se tem as primeiras, devem ter as segundas, as primárias e depois vem as secundárias. Vamos conhecer quais são as secundárias? Veja só, pessoal, as cores secundárias são laranja, verde e roxo. Também são 3 cores, que são as segundas. Elas são formadas diretamente da mistura das primárias, ou seja, as secundárias, elas são formadas das cores primárias. Por exemplo, aqui, ó. O laranja, pessoal. O laranja, ele é formado da mistura do amarelo mais o vermelho. Então, você pega uma quantidade do amarelo, uma quantidade do vermelho e faz essa mistura e dá o laranja. A mesma coisa você faz com o verde. Pega uma quantidade do azul, uma quantidade do amarelo, faz essa mistura e se transforma em verde. E o roxo, você pega uma quantidade do azul e uma quantidade do vermelho e acaba se tornando o roxo. Então essas são as secundárias, que elas se formam diretamente da mistura das cores primárias, certo? Mas será que isso é verdade, professor? Ou o senhor está conversando coisas que não existem?
Será que você nunca fez o teste em casa? Ou quando você está pintando assim um desenho, por exemplo, você está pintando um desenho de azul, de repente você passa o amarelo em cima e fica verde? Você nunca fez esse teste? Se já fez, beleza. Se não fez, nós vamos fazer agora. Vamos provar que essas três cores aí, laranja, verde e roxo, se formam exatamente das três cores primárias, como vocês podem ver aqui. O azul, o vermelho e o amarelo. Vamos acompanhar aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui o teste, né? Vamos ver se de fato essas três cores primárias aqui, o azul, o vermelho e o amarelo, elas misturadas se tornam as cores secundárias. Vamos aqui. Vamos ver, vamos utilizar mais um copinho aqui. Nós vamos colocar aqui primeiro a cor, aqui desse lado que é melhor, ou desse. Vamos colocar aqui o azul, um pouquinho do azul, certo? Observem aí. Agora nós vamos colocar um pouquinho do amarelo. Qual é a cor que se forma? Qual é a cor secundária que se forma do azul com o amarelo? Pensou? Acertou. É o verde, né? Vamos colocar aqui um pouquinho do amarelo. Vejam aí, observem que ficou verde, tá bom? Ó, dá para ver direitinho, né? O azul com o amarelo se tornou verde. Agora vamos tentar fazer uma outra aqui para vocês observarem, certo? Vamos misturar agora o amarelo com o vermelho. Vai formar o quê? Lembra? A segunda cor secundária. Vermelho com amarelo vai formar laranja, certo? Pode ser que não fique bem laranja, porque é preciso que a cor seja de fato bem purazinha, né? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui um pouco do amarelo nesse laranja, para ver se vai, nesse vermelho, para ver se vai ficar laranja. Observem aí, não ficou tão laranja assim, mas percebe-se que o amarelo junto com o vermelho dá uma tonalidade um pouco diferenciada, né? Partindo mais para o laranja. Então, ó, secundária, o verde e o laranja. Agora vamos formar a outra cor, né? A outra cor secundária, que é da mistura do azul com o vermelho, que vamos formar o roxo. Vamos colocar aqui um pouquinho do azul. E vamos colocar aqui um pouquinho do vermelho. Não sei se está dando para vocês verem direitinho daí, mas observem que ficou, vejam aqui, ó, roxo, certo? Ficou um roxo, ficou aí um violeta. Então, a partir das três cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul, nós conseguimos formar aí as três cores secundárias, que são o roxo, o laranja e o verde. Vou colocar aqui mais um pouquinho desse azul para ficar mais um verde mais escuro. Olhem aí, ó, que maravilha. Vou colocar aqui mais um pouquinho do amarelo nesse. Pronto. Então, verde, roxo e laranja. São as três cores secundárias, tá certo? A partir dessas três cores primárias, a gente pode formar todas as outras. Formam primeiro as secundárias e a partir das secundárias, todas as outras cores, tá certo? Se vocês quiserem e puderem, né, fazer essa experiência em casa junto com os pais de vocês, podem fazer. Usa um sucozinho aí de morango, suco de laranja e faz essa mistura, né, um sucozinho de uva, que é interessante, né? Pra gente perceber que a natureza, ela é maravilhosa, né? Ela formam as coisas e tudo tem uma explicação que a gente pode estar utilizando aí para o nosso dia a dia. Pronto, pessoal, depois de fazermos aqui essa experiência, vimos, né, de fato que as cores elas se transformam, né, a mistura das primárias elas se transformam nas secundárias, mas se tem as primárias, se tem as secundárias, também devem ter as terceiras, né, as terciárias. E como é que será que elas se formam? Vamos ver aqui. Veja só, pessoal, as cores terciárias, elas surgem da mistura das cores primárias com cores secundárias. Você vai misturar duas cores para conseguir uma terceira. Então, a cor que tiver mais quantidade da mistura feita puxará o seu nome. Por exemplo, você vai pegar uma cor primária, que é uma cor azul, amarelo ou vermelho, e vai misturar com uma cor secundária. Quais são as secundárias? Roxo, laranja e verde, certo? Então, um exemplo aqui é esse. Você vai pegar a cor verde, que é uma cor secundária, e misturar com a cor vermelha, que é uma cor primária. E aí você vai conseguir formar uma terciária. Exemplo.
Se você colocar mais verde do que vermelho, vai formar aí uma terciária chamada verde avermelhado. Se você colocar mais vermelho do que verde, vai formar um vermelho esverdeado. E assim sucessivamente com as 3 cores primárias e as outras 3 secundárias. Vejamos aqui alguns exemplos. Veja aqui, ó. O amarelo. Se você colocar o amarelo com o laranja, o amarelo é a cor primária, o laranja é a cor secundária. Se você colocar mais amarelo do que laranja, vai formar um amarelo alaranjado. Se você colocar mais laranja do que amarelo, vai formar um laranja amarelado. E do mesmo jeito acontece com o azul, com o vermelho, né? Vamos ver aqui, ó. Se você colocar mais azul do que verde, vai formar um azul esverdeado. Se você colocar mais verde do que azul, vai formar um verde azulado. Mesma coisa aqui com o roxo. Se você colocar o vermelho e o roxo, se você colocar mais vermelho do que roxo, você vai formar um vermelho arroxeado. Se colocar mais roxo do que vermelho, vai formar um vermelho, um roxo avermelhado. Então essas aqui, pessoal, são as terciárias. Lembrando que as terciárias, né, elas se formam da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. E aí o nome dela vai ser exatamente esse: amarelo alaranjado, ou azul esverdeado, ou verde amarelado, e assim por diante, né? Dá para se formar muitas cores também, as cores terciárias, tá certo? Mas vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer aqui uma experiência com essas cores para ver se de fato formam. Pode ser que não chegue naquela tonalidade que a gente esteja imaginando, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Vamos lá, vamos fazer aqui uma experiência. Pronto, pessoal, agora nós vamos fazer uma outra experiência, né? Que é fazer a cor terciária. Nós vimos aqui que as cores primárias, né, que são azul, amarelo e vermelho, elas formam as 3 cores secundárias, que é o roxo, o verde e o laranja, né? Então, a partir dessas 3 cores, a partir da mistura de uma cor primária com uma cor secundária, a gente forma uma terciária. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar um outro copo aqui e vamos tentar formar uma cor terciária, né? Que é aquelas: o vermelho alaranjado, o amarelo esverdeado, o azul enroxeado e assim por diante. Vamos tentar formar um aqui, só um aqui para a gente fazer um teste rapidinho. Por exemplo, vamos pegar o vermelho. Vamos fazer do vermelho, que é uma cor primária. E vamos utilizar aqui o verde, que é uma cor secundária, para formar uma cor, uma terciária. Olha aí. Quanto mais você colocar, mais ele vai ficando escuro. Por exemplo, se eu coloquei mais verde do que vermelho, vai ficar um vermelho esverdeado. Tá vendo? Aqui não dá muito para ver direito, mas ficou aí, ó, um verde avermelhado ou um vermelho esverdeado, né? Então essa é uma cor terciária, certo? Dá pra gente formar várias, mas a gente não vai estar fazendo muitas aqui para não demorar bastante, né? Mas percebe-se o seguinte: se você colocar mais azul do que verde, vai se formar aí um azul esverdeado e assim por diante. Essas são as cores terciárias, tá certo, pessoal? Então vejam só, agora vocês podem aí fazer um suco e ó, beber o sucozinho geladinho, ok, pessoal? Pronto, pessoal, depois que fizemos aqui essas experiências, né, nós vimos que as cores primárias, elas de fato misturadas se formam nas cores secundárias e uma secundária com uma primária de fato se torna uma terciária, beleza? Agora nós vamos fazer aqui uma atividade, vocês vão responder algumas questõezinhas sobre a formação dessas cores, né? Quais são as primárias, quais são as secundárias e como elas se formam, quais são as terciárias e como elas se formam, e vocês vão produzir aí algumas obras de arte. Vocês vão fazer alguns desenhos aí da preferência de vocês e vocês vão exatamente pintar utilizando essas 3 formas de cores. No primeiro você vai utilizar cores primárias, no segundo cores secundárias, no terceiro cores terciárias. E aí vai da criatividade de vocês. Vocês vão utilizar aí, fazer algum desenho que você acha que vai se encaixar com essas 3 cores que você vai colocar, tá certo? Então vamos lá, façam a atividade, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção, ok?